Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Jones e nesse vídeo eu vou trazer aqui pra gente 6 ferramentas que permitem que nós possamos literalmente rabiscar aquele conteúdo que aparece aí na tela do PC. Seja quando você vai dar aula e pretende mostrar e explicar o conteúdo passo a passo, fazendo marcações e anotações, seja quando você quer corrigir uma atividade, ou mesmo se você quiser apenas fazer alguma anotação ou observação em um determinado material, seja ele no formato de PDF ou no formato de imagem. Eu imagino que muitos de vocês aqui já usem uma ferramenta desse tipo. Eu mesmo, no começo da pandemia, tentei fazer algumas videoaulas e buscava uma ferramenta assim para me ajudar na hora de explicar o conteúdo, e confesso que eu não tive facilidade para encontrar. Na verdade, eu até encontrei algumas a partir de vídeos que eu assisti aqui mesmo no YouTube, mas nenhuma me atendia em 100%. E aí os meus motivos podem ser diferentes dos teus, mas algumas das ferramentas que eu testei tinham anúncios na tela, outras eram muito pesadas e a maioria realmente não me deixava rabiscar o conteúdo com fluidez. Claro, eu penso que tudo ainda é uma questão de você se adaptar à ferramenta. E no meu caso, além de tudo isso que eu falei, havia ainda a minha preferência por arquivos que estivessem em PDF ou imagens, pois são arquivos que eu considero mais fáceis de produzir, de compartilhar e de manipular. Bom, eliminando tudo isso, hoje eu trago 6 ferramentas que me atendem bem. Algumas eu diria que muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou apresentá-las rapidamente aqui para vocês e depois eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. Mas antes disso, deixa eu te fazer um pedido. Se o conteúdo desse vídeo te interessa, deixa aí um like, ou se você acha que ele pode ajudar ou interessar alguém que você conhece, seja um estudante, seja um professor ou qualquer pessoa que precise de uma ferramenta assim, compartilhe o vídeo para que muito mais gente possa conhecer e ter acesso a essas ferramentas. Se você é professor ou trabalha com ferramentas dessa natureza e tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu vou te pedir também que se inscreva no nosso canal para que a gente possa saber que o conteúdo é importante para mais pessoas e possa se sentir motivado a trazer outros vídeos assim. Bom, vamos falar então das ferramentas que são o objetivo aqui do nosso vídeo, né? A primeira dessas ferramentas, aqui numa apresentação rápida, é o Journal. Esse aplicativo, chamado de Journal, aqui você vê o site para baixá-lo. Aqui você tem como instalar o Journal, tá? Tem aqui as opções. Ele está disponível nos 3 sistemas operacionais. No Windows, você vem aqui onde tem Releases Page e você vai encontrar as opções para baixá-lo. Você vai encontrar aqui embaixo uma opção para o Windows, ele tem a opção para Linux e para Mac. É rapidinho, você baixa e vai aprender a usar. Eu vou apenas apresentá-lo nesse primeiro momento e aí na sequência eu falo sobre cada um deles, ou pelo menos eu falo um pouquinho sobre cada um. A segunda ferramenta que eu quero apresentar para vocês é o Drawboard PDF. Essa ferramenta também é muito semelhante ao Journal. Ela está disponível apenas para o Windows, você não vai encontrá-la em outros sistemas operacionais, pelo menos não que eu tenha conhecimento, tá? Então é uma ferramenta gratuita nesse momento também, você pode simplesmente acrescentá-la aqui, né, adicionar aqui ao carrinho, aqui no site da Microsoft, e você vai tê-la gratuita. Na loja de aplicativos aí do teu Windows, né, se você está usando o Windows, você vai encontrar também essa ferramenta. Basta que você vá lá no menu e procure a Microsoft Store, e aí na Microsoft Store você procura Drawboard PDF e você vai tê-la instalada aí no teu computador rapidinho, né? Assim como é fácil instalar um aplicativo na loja do Android ou na loja do iOS. A terceira ferramenta que eu quero mostrar para vocês é o Kami, né? O Kami PDF não é exatamente um aplicativo como os outros dois, né? Ele não é como o Journal nem como o Drawboard PDF, que você vai ter um aplicativo. A forma como eu quero apresentá-los para vocês é na forma de extensão dentro do navegador, seja aí o teu navegador Chrome, seja o teu navegador Edge ou o Firefox mesmo, você vai encontrar essa ferramenta aí para você utilizar.
Bom, eu aconselho que você use o Chrome ou que você use o Edge, né, o navegador que eu estou utilizando aqui no momento, inclusive, para ter essa ferramenta. Aqui no site oficial deles, né, você vai encontrar um pouco sobre o Kami. Ele é feito justamente para a sala de aula, então aqui você pode ler mais informações sobre ele. Eu vou deixar os links para todos os aplicativos, para todas as ferramentas aqui na descrição do vídeo, e aí você dá uma olhada e conhece melhor essas ferramentas ou entende aí como você vai encontrar cada uma delas. Bom, como eu disse, eu aconselho que você venha aqui na Chrome Web Store. É fácil de você encontrar, e aí você procura por Kami PDF e você vai ter a ferramenta disponível para você usar, ou na loja de complementos do Edge, tá? Se você vem na loja de complementos do Edge aqui, procura aqui também por Kami PDF e você vai ter a ferramenta aí disponível para você. A quarta dessas ferramentas é o Shodo, tá? Ou o Shodo PDF, se você preferir. Ele está disponível aí para PC, para Mac, para Android, quer dizer, essa é uma ferramenta que você vai encontrar realmente aí em todas as plataformas. Aqui a gente tem a versão para Android, tem a versão para tablet e Windows Phone, tem a versão para iPhone e iPad, tem aqui o Web App, que é o que eu vou mostrar para vocês, e tem as extensões aqui do Chrome, que basicamente vão nos levar para o Web App, né? O Web App é interessante porque você pode usar em qualquer lugar, você pode usar no Firefox, você pode usar no próprio Google Chrome, no Chrome, no Edge, como eu estou utilizando aqui, quer dizer, em qualquer navegador você vai poder utilizar. E essas ferramentas que a gente usa no navegador, elas são muito mais simples, né? Porque você não precisa instalar no computador para poder usar a ferramenta. Então, tanto o Shodo aqui como o Kami são ferramentas desse tipo, eu vou mostrar para vocês. E aqui no caso do Shodo você tem uma série de opções ainda aqui, quer dizer, não é apenas abrir o PDF, não é apenas fazer anotações no PDF, não é apenas rabiscar, né? Algumas outras opções aparecem aqui. A quinta dessas ferramentas é o Nimbus, e aí o Nimbus é uma ferramenta que não é necessariamente para a gente mexer com PDF, é uma ferramenta para a gente fazer riscos, para a gente mexer ali nas imagens, tá? Quando você tem uma imagem, basicamente o Nimbus é aconselhado para isso. Claro, é uma ferramenta que tem muitas e muitas opções, tá? Ele está instalado aqui, é outra extensão que você vai encontrar aí na loja do teu navegador, seja na Chrome Web Store ou na loja de aplicativos, né, e complementos aqui do Edge. Você vai encontrar aí o Nimbus, basta você clicar aqui para obter a ferramenta e você vai ter o Nimbus instalado. No caso, na loja do Edge, essa aqui de cima, né, Nimbus Screen Capture, ela é bem completa aí para a gente fazer o que precisar. Aqui, né, você tem a ferramenta e aí você tem diversas opções aqui. A opção que eu vou mostrar para vocês e que é interessante aqui é essa opção de tela em branco que você observa aqui. Veja que tem algumas opções aqui, algumas maravilhosas, tá, gente? O Nimbus ele serve basicamente para a gente fazer captura de tela, mas a ferramenta que eu quero mostrar para vocês que é útil para esse momento é a ferramenta de tela em branco. Essa ferramenta aqui ela permite que eu edite as imagens, né? Que eu solte aqui uma imagem, que eu abra uma imagem, abra um arquivo de imagem aqui e aberto esse arquivo de imagem, por exemplo, eu possa fazer o que eu precisar aqui dentro, tá? Anotação de qualquer tipo. Por último, a ferramenta que eu menos indicaria, que eu menos aconselharia é o Draw on Page. É uma outra extensão, né? Não é um aplicativo que você vai precisar instalar nem nada. Essa ferramenta que você vê aqui com esse ícone bonitinho, né? Aqui eu estou na loja do Edge, na loja de complementos do Microsoft Edge, mas aqui na Chrome Web Store você vai encontrar também, né? Se você usa o Google Chrome, eu imagino que a maioria das pessoas hoje usem o Google Chrome, então se você vem aqui, né, Draw on Page, aí você clica ali, ó, em mais extensões, né? Eu cliquei aqui, vou tentar voltar. Então aqui, ó, quando você digita Draw on Page,
ele não vai aparecer aqui logo de cara, né? Você não vai encontrá-lo. Você clica aqui em mais extensões e você vai ter aqui o Draw on Page. Lembra desse ícone aqui? E aí você tem a ferramenta para você utilizar. Quando você clica, basta ir ali usar no Chrome e ele vai instalar aqui, ó, um botãozinho com um lápis que vai te permitir usar a ferramenta quando você clicar ali no botão, tá? Então essa ferramenta aqui, como eu estou usando o Microsoft Edge para fazer esse vídeo, então eu preferi utilizar a ferramenta que está disponível aqui na loja de complementos do Edge. Mas aí se você usa o Google Chrome é simples, né? Você vem aqui na Chrome Web Store e usar no Chrome o Draw on Page. Aqui tem algumas coisas, né? Tem uma captura de tela mostrando como você poderia usar a ferramenta. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Bom, essas são então as 6 ferramentas aí, de forma resumida. O Journal, essa primeira ferramenta aqui, é a que eu mais indico, tá? Ela está disponível aí em todos os sistemas operacionais, é bem simples. É, para mim, a melhor de todas hoje, principalmente por isso, né? Porque ela está disponível aí em todos os sistemas operacionais. A segunda é o Drawboard PDF. A terceira ferramenta que eu indiquei aí para vocês é o Kami. A quarta ferramenta é o Shodo. Essa ferramenta aqui também está aí disponível em qualquer sistema, assim como o Kami, né? Porque são extensões do navegador. Então você nem vai precisar instalar, simplesmente é uma extensão do teu navegador. A quinta ferramenta é o Nimbus Screenshot and Screen Video Record. Então é uma ferramenta muito completa, mas aí não serve para a gente mexer com PDF como as outras 4. E por último, o Draw on Page. Essa é a ferramenta que eu menos indico, porque ela seria uma ferramenta basicamente para a gente rabiscar um conteúdo que está disponível apenas na web. Não é uma ferramenta para a gente rabiscar aquele conteúdo em PDF ou uma imagem que você tem aí no seu computador, no seu smartphone, tá? Vamos então falar aí um pouquinho, né? Não vou me estender, ou pelo menos eu vou tentar não me estender, mas vamos falar aí um pouco sobre cada uma dessas ferramentas, como é a aparência, quais são as principais funções, aquilo que realmente interessa e o que a gente pode extrair de cada uma. Então agora eu vou te pedir o seguinte, né? Se você tem interesse de conhecer pelo menos uma dessas ferramentas ou conhecer um pouquinho de cada uma delas, fica aí com a gente no vídeo. Se você não tem interesse de conhecer as ferramentas, então compartilha o vídeo com alguém que tenha interesse nesse tipo de conteúdo. E a partir de agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos começar então pelo Journal, né? Como eu disse, essa é a página dele. Aqui você tem a página inicial do Journal. É um aplicativo que está hospedado aí no GitHub. É Journal App, como você vê aqui, .github.io. Você clica aqui em Install e você tem todas as opções para você instalar aí o Journal no Windows, no Mac, no Linux. Se você quer instalá-lo no Windows, aqui você tem um Release Page. Você vem aqui nas opções aqui embaixo, ó, tem todas as formas, né, todos os aplicativos disponíveis, todos os arquivos disponíveis. Você vem aqui, baixa essa opção para o Windows. Ele vai baixar um arquivo compactado. Eu vou mostrar ele aqui para vocês. Então aqui eu tenho um arquivo compactado. Baixei aqui o arquivo compactado. Você vai mostrar na pasta para você abrir o arquivo. Estou abrindo aqui a tela do meu PC para vocês, tá? Se vocês encontrarem alguma coisa feia, me desculpem. Então aqui você vem, extrai o arquivo, tá? Extrai aqui. E ele vai extrair o arquivo dentro de uma pasta aqui, ó, Journal App. Eu já tinha baixado antes. E aqui dentro dessa pasta você vai ter a opção para você instalar o Journal aí no teu Windows, tá? Bem simples, então dá um duplo clique ali, ele vai instalar e você vai poder utilizá-lo. Bom, deixa eu mostrar então a aparência desse programa para vocês, né? Eu tenho instalado ele aqui no meu sistema. Ele tem uma aparência semelhante a essa. Aqui a gente tem o menu, aqui a gente tem uma barra de ferramentas que dá para mudar de posição, tá? Tem aqui o layout da barra. A gente pode escolher a posição aí dessa barra de ferramentas. Então, acho que quando ele vem instalado, né, quando ele instala logo de primeira, ele tem essa opção aqui.
a gente consegue personalizar, mudar o lado aqui da barra de ferramentas e uma série de coisas aqui que dá para fazer. Ó, dá para deixar aqui na esquerda, dá para mudar aqui e deixar na direita, quer dizer, uma série de opções aí. Eu gosto desse layout que eu tinha aqui, que é exatamente essa opção Show no App. Eu personalizei ela, então o meu fica assim. É só você customizar aqui, né? Você vem aqui na própria barra de menu e vem aqui em Toolbars e customiza, né? Personaliza aí para deixar da forma que você quer. Então aqui você tira botões, acrescenta botões, quer dizer, é só arrastar e o botão ele vem para cá. Não vou modificar a minha barra, mas basicamente é isso. Quer dizer, o que você quiser acrescentar, você simplesmente acrescente. O que você não gosta dali, você retira. Eu particularmente retirei alguma coisa para deixar ele assim. Acrescentei esse botão que você vê aqui, esse botão com a marca maior, né? Essa marca mais grandona que você vê aqui. Bom, o que é que dá para fazer aqui, né? Praticamente tudo, né? Aqui a minha ferramenta de retângulo está marcada, então a gente já começa, por exemplo, vendo que dá para a gente construir um retângulo simplesmente arrastando aqui o mouse. Desmarcando o retângulo com o lápis marcado, você tem a opção de rabiscar, simplesmente aqui rabiscar, tá? Então você tem diversas opções aí, dá para escrever equação. Você viu, né, que ele abre nesse formato aí, parecendo um caderno, parecendo uma folha de caderno. Esse é o formato mesmo dele. Dá para mudar isso daqui, já vou mostrar para vocês. Então o que você quiser basicamente fazer aqui, você consegue fazer, desde que você tenha criatividade para rabiscar a tela, tá? Quer dizer, dá para fazer aquela aula livre, né? Eu fiz algumas aulas assim esses dias, uma aula livre onde você vem simplesmente com o teu material programado e você rabisca e o aluno acompanha você rabiscando aqui, né? Rabiscando como se fosse numa folha de caderno. Ali as opções de cores, vocês exploram isso daqui para entender como funciona, tá? Então aqui são muitas opções realmente. O lápis é a principal ferramenta daqui. Você tem uma borracha, né? Essa borracha ela pode ser uma borracha padrão que vai simplesmente apagar o texto sem apagar linhas. Se você muda aqui as opções da borracha, por exemplo, ela pode apagar outras coisas que você tenha marcado, tá bom? Então a borracha ela pode mudar aqui. Aqui a gente tem um marcador. É interessante quando a gente tem um arquivo PDF para usar esse marcador. Aqui a gente tem uma opção interessante, que é uma opção de importar imagem. Quer dizer, eu posso simplesmente importar uma imagem para cá e trabalhar com a imagem, que é bem interessante. Quer dizer, além do PDF eu posso usar a imagem e as figuras, como eu mostrei. Quer dizer, se você tiver com o lápis ativado, você vem aqui nessa ferramenta, você tem a opção de desenhar retângulo, desenhar círculo, desenhar uma seta, né, uma flecha, como você preferir aí. Tem a opção de desenhar uma linha, um segmento, tem a opção aqui para desenhar um sistema de coordenadas e assim por diante. Quer dizer, muitas e muitas opções aqui no Shorno. Você pode selecionar aqui, né? Essa é a ferramenta de seleção, fica meio escondidinha aqui, né? Mas você tem uma seleção retangular e aí quando você seleciona, você pode trocar a cor, você pode trocar a grossura aí do traço que você fez, deixar ele mais grosso, mais fino, né? Essas muitas opções aqui. Além dessas ferramentas, uma outra ferramenta aqui disponível é na hora de você criar, por exemplo, um círculo. Vamos supor que eu criei aqui um círculo, vocês viram que ele veio vazio, né? Tá aqui aberto. Talvez essa seja a melhor forma de você trabalhar. Você tem a opção de fazer um círculo com preenchimento, né? Ou qualquer coisa que você vai fazer ali, você pode fazer com preenchimento. Por exemplo, ó, troquei aqui a cor e o meu círculo ficou com esse preenchimento, tá? Então essas opções aí, se você quiser selecionar isso daqui, é simples, é só selecionar e aí você tem a opção de trocar a cor, né,
da ferramenta ali que você selecionou, tá? Então, muito legal. E eu vou mostrar para vocês então como é possível usar isso daqui em um arquivo PDF e como dá pra gente importar uma imagem para cá usando o Chorno, tá? Então a primeira coisa aqui, né, se você quiser abrir um arquivo, você pode vir aqui, ó, e simplesmente abrir. Tem aqui a opção, esse botãozinho Open. Ele também está disponível aqui na barra, então aqui também tem a opção abrir arquivo. Você escolhe aí se vai abrir o arquivo por aqui ou se abre o arquivo aqui direto na barra. Ele vai perguntar, no meu caso aqui, se eu quero salvar isso daqui. Eu não quero salvar, vou descartar. E aí eu vou vir aqui na minha desktop e vou abrir um arquivo qualquer desses. Vou abrir esse arquivo aqui embaixo, uma aula que eu vou descartar isso. Veja que aqui eu tenho um arquivo, né, aberto. E quando eu vou trabalhar com o Chorno, né, como esse é o meu layout padrão, eu gosto de deixar ativado, ó, essas duas opções aqui. A opção de tela cheia, que você vê aqui embaixo, e essa opção de modo de apresentação. Dá para fazer isso lá direto no menu, e aqui eu fico com um ambiente bem limpo, né, sem o menu e sem outras coisas que venham me atrapalhar. Ele tem esse visual limpo mesmo. A vantagem de eu usar o modo de apresentação é que eu consigo simplesmente trocar de uma página para outra usando a seta, usando as setinhas aqui do teclado. Então simplesmente eu troco de uma página para outra usando o teclado. Então esse modo de apresentação é legal por conta disso. Se eu não estou usando o modo de apresentação e eu mexo no teclado, tá? Ele vai simplesmente trocar aí as páginas assim, quer dizer, não vai permitir que eu troque direto de uma página para outra. Nesse modo de apresentação é legal porque fica parecendo realmente uma apresentação de slides, quer dizer, eu vou simplesmente lá e eu não consigo. Se eu rolo o mouse, você escuta aí o meu mouse movimentando, mas aí se eu rolo o mouse ele não movimenta, tá? Ele vai deixar o mouse somente para eu fazer as anotações na tela, né? E aí o ideal é que você faça essas anotações, né, utilizando uma caneta, né, uma mesa de preferência, tá? Se você tiver uma mesa, é interessante que você faça essas anotações aí utilizando a tua mesa, tá? Bom, se eu quiser importar uma imagem para cá, né, vamos supor que eu quero pegar uma imagem e trabalhar dentro do meu documento. Então esse botãozinho aqui, ó, imagem, que você vê aqui, ele vai me permitir fazer isso. Então aqui nesse botão imagem, né, quando eu clico ali no botão, né, eu simplesmente dou um toque aqui na tela, ó, e ele vai me permitir acrescentar uma imagem. Então bem simples aí. Deixa eu mostrar ele funcionando para vocês, ó. Venho aqui no botão imagem, deu um clique, ele ficou ali marcado, e aí eu vou escolher aqui um local da tela onde eu quero uma imagem. Então vamos supor que eu quero acrescentar uma imagem aqui nesse cantinho, e aí eu dei um clique ali. Eu tenho aqui algumas opções de imagem, nada a ver com o conteúdo que eu estou querendo mostrar, mas aí, ó, simplesmente a imagem veio e ficou ali naquele cantinho. O que é que eu posso fazer? Dar uma ajustada nela e redimensionar. Aqui eu tenho uma imagem, tá? Não é um PDF, é simplesmente uma imagem. E aí o que é que eu posso fazer? Trabalhar com essa imagem, né? Ele abriu de novo, é só eu desmarcar ali, pronto. Agora eu tenho a imagem, continua marcada, né? Só marcar o lápis. Agora eu tenho uma imagem aqui para eu trabalhar exatamente nessa imagem, quer dizer, eu peguei a imagem e trouxe para dentro da minha aula, para dentro do meu arquivo aqui, e aí eu posso trabalhar com essa imagem e fazer as anotações, os rabiscos, as marcações que eu quiser nela. Aqui, né, na ferramenta de marcador, você pode fazer aquela marcação mais aleatória. Deixa eu trocar aqui a cor, né, porque o preto de fundo não deixa a gente perceber exatamente o que está acontecendo aqui. Mas quando eu uso essa marcação, o que é que eu tenho, né? Aqui eu tenho uma marcação livre, né, aquela marcação parecendo batom de menina, né? Quando a menina tá ali crescendo e tal, que ela não sabe colocar batom, fica aquela marcação toda borrada. Ou eu posso fazer uma marcação retangular, né? Eu venho aqui e ativo, por exemplo, o retângulo, e aí quando eu faço essa marcação, ela fica uma marcação retangular.
vejam que a marcação não vai ficar torta, né? Ela fica ali mais bonitinha, vamos dizer assim, tá vendo? Fica com esse formato aqui, uma marcação verde. Você pode selecionar a marcação ou qualquer outra coisa que você tem aí, né? Você simplesmente pode selecionar isso e trocar a cor. Então, aqui selecionei a marcação, posso trocar a cor dessa marcação. Não consegui selecionar a marcação aqui de cima, acho que agora sim. E aí eu posso trocar a cor disso daqui, né? Simplesmente alterando ali a cor, tá? Então, essas ferramentas, basicamente, um aplicativo aí muito completo. É o aplicativo que eu uso no momento, é o aplicativo que eu mais gosto de utilizar. Acho que esse é um aplicativo que me atende aí 100% hoje, tá? Mas lá em março, abril, eu não consegui encontrá-lo. Eu sei que ele já estava disponível, mas eu realmente não conhecia. Tá aí, gente, esse é o Journal, tá? Já me estendi bastante aqui, mas essas ferramentas são úteis, muito úteis, eu diria, e um aplicativo completo para a gente trabalhar com PDF, para a gente trabalhar com imagem. Além da opção aqui de abrir, né? Deixa eu minimizar aqui a minha tela. Vejam só, eu tenho aqui o PDF, né? E aí o que é que eu posso fazer? Posso dar um clique aqui, abrir com. E aqui eu tenho o Journal disponível para abrir o PDF. Quer dizer, além de todas as opções para abrir PDF que a gente tem hoje, né? Dá para abrir no próprio navegador. Mas aqui o Journal, com todas as ferramentas que ele tem, me permite abrir esse PDF. Veja que esse é um PDF que está no formato de A4, né? E aí ele não abre da mesma forma que aquele anterior, né? Aqui eu posso simplesmente dar um zoom, né? Seguro ali o botão do Ctrl e rolo o mouse até ele ficar do tamanho que eu quero na tela, tá? Então isso daí é simples. Também tem a barrinha de zoom aqui embaixo, você pode simplesmente aumentar e deixar do tamanho que você quiser, para você trabalhar aí na tua aula da maneira que te agradar, ok, gente? Bom, chega de falar então do Journal, vamos falar da nossa segunda ferramenta aqui. A nossa segunda ferramenta é o Drawboard PDF. Diferente do Journal, que está disponível aí para todos os sistemas, o Drawboard PDF, até onde eu conheço, está disponível apenas para o Windows, tá? Então, você vai lá no teu menu, aqui no menu do teu sistema. Eu não estou usando o Windows aqui, mas você vai lá no menu do teu sistema e procura a Microsoft Store, tá? Procura lá a Microsoft Store. Simples, né? Só você digitar ali Microsoft Store e você vai encontrar a tua loja de aplicativos do teu computador. Se você usa o Windows 8, Windows 10, você vai encontrar a loja de aplicativos. Quando você encontrar a loja de aplicativos, digita lá Drawboard PDF e aí você vai encontrar esse aplicativo, o Drawboard PDF. Deixa eu falar então um pouquinho sobre ele aqui. Tudo que eu falei ali para o Journal, você vai encontrar aqui no Drawboard PDF. A diferença é que eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês os menus e as ferramentas com todo aquele cuidado que eu tive para falar do Journal, tá? Mas é uma questão de você explorar ali a ferramenta um pouquinho. Se você quer realmente aprender a mexer com a ferramenta, eu te aconselho que fique ali uns 10, 15 minutos mexendo, que você vai encontrar tudo que você precisa nela. Eu dei uma verificada antes de fazer esse vídeo e eu percebi que essa ferramenta é uma ferramenta gratuita. Quando eu utilizei, eu acho que foi em março ou abril, eu não tenho certeza, eu comprei a versão Pro. E aí eu comprei porque realmente estava muito barato, eu não sei se era 9 alguma coisa ou se era 15 alguma coisa. Mas realmente era um valor bastante acessível, então eu comprei essa ferramenta para testar os recursos profissionais dela. E ela é realmente maravilhosa. Mas os recursos profissionais, quando a gente compara com os recursos na versão free, eles são apenas alguns a mais. Quer dizer, se você está usando aí para fazer aula ou para de repente fazer um vídeo mostrando o conteúdo, eu tenho certeza que a versão free não vai te deixar na mão. Além disso, como eu falei, né, ela está gratuita, então você experimenta aí, tem a opção de utilizar. Vejam todas as coisas que dá para fazer aqui, né? Assim como o Journal, né, você consegue fazer marcações, consegue fazer anotações na tela, rabiscar o conteúdo. Ele serve basicamente para você abrir arquivo PDF, né? Tanto é que ele se chama Drawboard PDF.
E aqui você tem a barra de ferramentas, tá? Nessa barra de ferramentas, né, você tem uma barra de ferramentas de desenho. Você simplesmente tem aqui as opções para você desenhar e marcar, como a canetinha, que você pode ativar e arrastar para cá, né? É muito legal isso. Então você ativa ali a canetinha, arrasta ela para cá, adiciona aos favoritos, tá? Quando você adiciona a canetinha aqui aos favoritos, ela simplesmente vem parar nessa barrinha que você vê aqui. E aí o que é que eu posso fazer? Vou lá, seleciono a canetinha de novo, troco a cor aqui, porque quando eu adiciono os favoritos, eu adiciono com as configurações que você vê aqui, ó, com a opacidade, com a cor, com a largura da linha, né, que é essa grossura da linha. Então, quando eu adiciono ali a canetinha, então adicionei a canetinha com essas configurações, adicionei aos favoritos, ela vem aqui para a barrinha. Posso adicionar de novo a canetinha com uma outra configuração de cor, e aí eu trago essa canetinha aqui para a barrinha. Veja que a caneta aparece aqui na barrinha, ó, 3 vezes, e em cada vez ela aparece com uma cor e com um traço diferente. Ó, aqui ela está com traço 2, aqui ela está com traço 12 e ali ela está de novo com traço 2, mudando a cor. Aqui é preto, aqui é meio avermelhado, né? Acho que é quase rosa, e aqui um amarelo esverdeado. A mesma coisa você tem com o marcador, né? Esse marcador que você observa aqui. Então você tem o marcador normal, tem o sublinhado, tem o rabiscado, que é quando você faz aquela linha tracejada embaixo. Tem esse marcador que você simplesmente traceja o texto, né, cortando ele. Então você tem algumas opções aqui. E é a mesma coisa, quer dizer, você pode simplesmente marcar um deles, adicionar os favoritos com a configuração que você quiser aqui. E isso vale para todos, a mesma coisa vale aqui para o menu inserir e para esse menu de medidas. Eu nunca usei esse menu de medidas aqui, mas ele pode ser interessante quando você tem uma figura e você quer traçar uma medida ali. Eu não acho que numa aula, mesmo eu que trabalho com matemática, vai usar isso, porque eu planejo essas medidas antes, então elas já ficam lá no documento, mas de repente, né, se você trabalha com alguma coisa diferente, eu não sei qual é a sua necessidade, isso aqui pode ser interessante para você. Então aqui uma série de ferramentas. Esse é um outro aplicativo desse tipo que é muito completo. Vejam como ficou aqui a barrinha, né, dele com todos os favoritos. Você pode acrescentar aqui mais, né, tem a opção de adicionar aqui outros favoritos, e você pode também excluir de repente uma ferramenta que você não está utilizando. Eu particularmente, né, utilizava a canetinha 2 vezes, o marcador com 2 opções, e ainda utilizava um segmento e um retângulo, que são as ferramentas que eu mais uso. Mas aí você tem inúmeras opções aqui para simplesmente rabiscar a tela, tá? Então eu não estou abrindo aqui o arquivo, né? Eu não estou abrindo aqui o aplicativo, o software, mas ele tem tudo isso. Depois você consegue salvar. Se você não salva, quando você abre de novo, ele está lá disponível para você simplesmente mexer naquilo que ficou parado. É maravilhoso realmente esse aplicativo, tá? Se eu tivesse que indicar um aplicativo aí do Windows, né, para quem é professor, realmente seria o Drawboard PDF, um aplicativo no sentido de que você precisa instalar para você poder utilizar ele, tá bom, gente? Então esse seria o aplicativo realmente espetacular para você trabalhar com PDF, basicamente. O terceiro aplicativo dessa sequência, e aí a gente sai um pouquinho da lista de aplicativos, a gente não tem exatamente um aplicativo aqui, a gente tem uma extensão para o navegador que você pode utilizar aí no Chrome e no Edge, basicamente, tá? Então essa ferramenta você consegue utilizar em qualquer sistema, né? Porque hoje você tem o Chrome para qualquer sistema, o Windows, Linux, Mac, e você conseguindo usar o Chrome, então você pode utilizar essa ferramenta em qualquer sistema. Então o Kami PDF, essa extensão aqui, né, vamos supor que você está utilizando o Google Chrome. Se você não está utilizando o Google Chrome, mesmo assim você pode instalar ele daqui. Então o Kami PDF, você vem aqui e clica em usar no Chrome. E aí deixa eu mostrar para vocês então que quando eu uso ele vai criar esse botãozinho aqui. Eu já tenho a extensão instalada aqui porque eu instalei no Microsoft Edge. Então aqui no Microsoft Edge, na lojinha de complementos do Edge, você procura aí complementos do Edge, que você vai encontrar essa lojinha aqui, ela tem essa aparência.
E aí quando você clica ali, ó, ele vai abrir um aplicativo na web. Ele abre com esse formatozinho aqui. Vocês vão ver que eu estou utilizando uma versão trial aqui. Aqui no site, bem interessante, tá? Você pode dar uma pesquisada depois. Você tem aqui uma opção de se inscrever. E se você for professor, ele consegue te dar 90 dias dessa versão trial. Eu não testei isso, mas é interessante porque ele tem uma versão paga. Deixa eu sair aqui para mostrar para vocês os recursos da versão free, porque é interessante que vocês entendam como funciona aqui a versão free, tá? Quando você abre aqui um novo documento, vou abrir aqui para vocês, ele abre essa tela em branco, ele está atualizando ali, e aqui vocês conseguem perceber todas as opções de ferramentas que ele tem. Então ele tem aqui uma ferramenta de seleção, vocês viram que ele abriu semelhante ao Journal, né? Aqui eu tenho uma ferramenta de seleção, aqui eu tenho uma ferramenta de dicionário, uma ferramenta de texto para diálogo, um marcador, uma ferramenta de comentários, uma caixa de texto, uma ferramenta de equações. Bom, essas ferramentas que vocês veem aqui, vocês podem explorar isso aqui aos poucos, mas aí, como eu disse, deixa eu sair aqui, porque eu quero mostrar as ferramentas disponíveis aí na versão free. Deixa eu entrar aqui com a minha conta do Google. Bom, saí, né? Entrei ali com a minha conta do Google, coloquei que eu quero usá-lo de maneira pessoal, né? Porque ele tem lá, quando eu vou entrar, ele pergunta se eu sou professor, se eu sou estudante e tal. Vocês vão ver isso quando vocês testarem. Então coloquei lá a minha conta do Google, loguei, e aqui, ó, eu vou abrir um arquivo do computador, tá? Então eu tenho essas opções. Tem a opção de abrir uma página em branco. Aqui eu tenho algumas opções para abrir essa página em branco, tá? Tem a opção de linhas, tem a opção de música. Eu tinha isso no Journal, não mostrei isso para vocês, tá? Mas eu tenho isso também no Journal, vocês podem explorar. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais de alguma dessas ferramentas, aí vocês deixam aí nos comentários, porque eu posso fazer um vídeo explorando todos os recursos que eu achar importantes aí da ferramenta e não fazendo apenas um comentário rápido, tá? Então aqui eu vim abrir uma página em branco e aí percebam que alguns recursos não vão estar disponíveis, como o dicionário, por exemplo, o texto para diálogo e aqui a ferramenta de equação e de adicionar mídia. Talvez de todas essas ferramentas aqui, a única que vai fazer falta é essa ferramenta de adicionar mídia, né? Porque ela permitiria que você adicionasse de repente uma imagem aqui para o teu texto, como você faz lá no Journal. Mas eu diria que ele está bem completo aqui para você usar na versão free. Então aqui você tem a ferramenta de marcador, você tem a ferramenta de desenho para você basicamente usar o lápis, você tem aqui a ferramenta para você desenhar figuras. Então assim, ele está bem completo nesse sentido aqui, mesmo você tendo uma versão free, cara. Então não vejo como um problema você utilizá-lo nessa versão aqui. Vou voltar aqui para mostrar para vocês que dá para abrir aqui um arquivo do computador. Eu vou abrir essa aula que eu já tinha aberto antes, né? Então aqui, ó, eu consigo fazer as marcações, eu consigo selecionar a cor aqui que eu quero para o texto. Então vamos rabiscar aqui, né? Simplesmente vou rabiscar. Posso usar a canetinha, né? Ele é muito responsivo, né? Realmente responde bem e responde rápido aqui. Então eu tenho as opções aqui para fazer as minhas anotações simplesmente, tá? Então muito tranquilo. A minha letra é feia, mas para você que tem a letra bonita vai ficar perfeito aí para você usar. Aqui as outras opções estão todas disponíveis, tá? Então, ali ativei a borracha, né? Simplesmente passo aqui a borracha e ele vai apagando as besteiras que eu fiz, os rabiscos que eu fiz aqui. Bom, uma outra opção interessante, né, é quando você abre um arquivo PDF que tá na internet. Por exemplo, vou chegar aqui no meu site e deixa eu encontrar aqui um arquivo, listas
por assunto. E deixa eu abrir aqui um arquivo PDF para a gente dar uma olhada. Então vou simplesmente abrir esse arquivo aqui. Vou dar um clique aqui, eu sei que é um PDF. E aí eu abri esse PDF, veja que quando eu abri, ó, ele criou aqui um botãozinho, né, do lado aqui no meu arquivo PDF que eu abri. Então ele deixa eu pegar esse PDF agora, que está lá em algum site, seja que site for, e aí eu simplesmente posso abrir esse PDF com o Kami. Então aqui, ó, abrir com o Kami, e aí ele vai me permitir usar todos aqueles recursos, né, que ele tem para mexer nesse PDF. Então aqui agora, com esse arquivo que estava lá na web, eu vou simplesmente fazer aquilo que eu desejar, tá? Aqui, gente, no traço, né, na grossura ali do traço, na largura do traço, a gente tem aqui as opções, né? Tem aqui as opções também de cores. Você pode acrescentar mais cores aqui se você quiser, não acrescentar exatamente, né? Mas trocar aqui a cor, deixar uma outra cor que te agrade, por exemplo, esse azul aqui. E aí você simplesmente salvou e o azul tá ali. Deixa eu ver se eu mudar aqui esse branco, se eu consigo mudar exatamente essa cor para uma outra cor que eu goste mais, de repente essa daqui, tá? Então eu simplesmente consigo ali mudar a cor. Selecionei aquele rosinha e eu troco essa cor para um verde. Então eu tenho ali, vamos dizer assim, um leque de cores que pode me agradar mais. Então agora aqui, quando eu venho aqui nas cores, então aquelas cores que eu selecionei, e o traço agora ficou mais largo, né? Então aqui tá branco, né? O traço tá branco, então ele tá cobrindo o meu texto. Isso não é muito legal, mas se o traço tiver de uma outra cor, ele não vai cobrir o meu texto, tá? De toda forma, você tem aqui a opção de simplesmente dar um Ctrl Z e desfazer aquelas coisas que você tenha feito, né? Se você de repente fez alguma cagada aqui, você vem simplesmente dar um Ctrl Z e você tem tudo restaurado aí. Bom, já deu para conhecer aí a ferramenta, né? Deu para ver quais as possibilidades que a gente tem aqui para usar. Na versão free a gente não tem, né, a possibilidade de adicionar aqui equação, de adicionar mídia ou de fazer a assinatura do texto. Eu acho que isso é irrelevante. Se você quiser testar uma versão para professor, você consegue testar uma versão que tem 90 dias, né, de uso aí com todas as ferramentas disponíveis gratuitamente. Ele é uma ferramenta que é feita basicamente para escolas, tá, pessoal? Então aqui vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre ele, podem ver os preços aqui, é bem salgado, pelo menos para mim, né? O preço aqui, você tem o plano básico, você tem aqui o preço para professores. Vejam que assim, não é nada realmente razoável, né? E todos os valores aqui estão em dólares. Então pega isso daí e multiplica por 100, né? Você pode pensar que de repente para a escola, né, pode ser algo razoável, dependendo da sua escola. Para mim não seria, mas de repente aí pode ser algo razoável. Mas como eu disse, né, você tem a opção de testá-lo aí por 90 dias e com tudo aquilo que a gente já sabe, né? Você testa e depois você vai simplesmente testa novamente com a outra conta. Então inúmeras e inúmeras opções, tá? Nem vou falar disso porque não é interessante falar, né, que você poderia testar aí mudando a conta, né, para de repente ter mais recursos por mais tempo, mas não vejo como preponderante realmente esses recursos que faltam, tá bom? Vamos mudar então aqui a ferramenta e nós vamos falar do Xodo. O Xodo é uma ferramenta que é extremamente rica em recursos e é uma ferramenta que é totalmente gratuita, que você pode usar em qualquer navegador, não apenas no Chrome, não apenas no Edge, você pode usá-lo no Firefox inclusive, né, tá aqui. E todas essas opções, ele tem também para Android, eu tenho ele instalado aqui no meu smartphone. Tem aqui a extensão. Ter a extensão instalada é importante porque quando você abre um arquivo PDF,
você pode abrir ele direto com o Xodo, quer dizer, tá lá o arquivo PDF, né, aberto ali no teu computador, então você pode abrir ele com o Xodo, mas eu vou mostrar para vocês somente o Web App. Então aqui vem, você tem o Web App, vou mostrar aqui essas opções aqui. Eu vou começar mostrando essa opção aqui, ó, de organizar páginas. Você tem a opção de ver e editar, é essa daqui que é mais interessante para o nosso caso, mas você tem uma opção aqui muito legal que é a opção de organizar páginas. Aqui é importante que você logue com a sua conta, tá? Não fique como convidado. Por que é importante? Porque se você tiver logado, você tem a opção de salvar aí direto o teu arquivo no Google Drive, por exemplo, ou no Dropbox. Basta que você associe a sua conta aqui na hora que você fizer as configurações. Então aqui quando você logar, você tem a opção de logar somente com o seu e-mail ou tem a opção de logar na conta do Google. Aí você escolhe. Eu não vou logar, mas é importante que vocês loguem para conhecer um pouco mais dos recursos que ele tem disponível, porque são muitos recursos disponíveis realmente aqui. Bom, vamos abrir aqui um arquivo local, né? Eu vou abrir um daqueles arquivos que eu já mostrei antes. Vou abrir essa lista aqui, que tem mais páginas. Veja que ele abriu aqui as 6 páginas. E por que eu quero mostrar essa opção aqui primeiro? Vejam só. Aqui eu tenho a opção simplesmente de trocar as páginas de posição. Ele reagrupou aqui as páginas. Vocês vão perceber que vai ficar estranho aqui, né? Porque o meu arquivo não é para ser desse jeito. Mas aí deixa eu mostrar então o arquivo aqui. Eu venho aqui e salvo. Aqui, ó, se eu tiver logado, eu tenho a opção de salvar no Google Drive, no Dropbox ou no Bookshelf. Isso aqui é meio particular, mas são opções que o aplicativo aqui te oferece. Eu tenho também a opção de adicionar uma página em branco. Vocês vejam que o meu arquivo aqui no momento ele está com 6 páginas. Deixa eu adicionar aqui uma página em branco. Ela veio para o final. Vou trazer ela aqui para o início. Basta arrastar e soltar que ela fique. Deixa eu adicionar mais 2 páginas em branco. Aqui vocês viram agora que meu arquivo ficou com 9 páginas. E aqui eu posso deletar uma página, né? Basta simplesmente tocar e deletar uma página. Vou deletar essa última. Tendo 8 páginas, eu vou salvar isso daqui. E aí ele está me dando aqui o nome. E basta que eu faça o download. Agora quando eu abrir aqui o arquivo, né, ele vai abrir aqui mesmo no navegador. Vejam como ele ficou, tá? Então aqui esse arquivo aberto, ó, a primeira página está em branco. Eu já tinha aberto esse arquivo antes, veja como ficou aqui, né, todo desordenado, mas ele não mexeu realmente no meu arquivo, com exceção da mudança de páginas, tá? Então vejam que a minha primeira página, né, eu joguei aqui para o final, ó, ficou aqui, e a última página é a página em branco. Então essa opção é bem interessante, né, aqui no Xodo, essa opção de você organizar as páginas se de repente você precisar. Eu particularmente não uso essa opção porque para PDF eu precisaria de algo mais que isso, tá? Então é interessante para você de repente deletar páginas de um arquivo que você não queira uma determinada página, então você simplesmente deleta e aí você trabalha com o arquivo da maneira que você quiser. É interessante nesse sentido. Bom, deixa eu voltar então, porque a opção que eu quero mostrar para vocês é essa opção de ver e editar. Você pode vir aqui em mesclar PDF e ver as opções. Então aqui vindo em ver e editar, eu vou abrir um arquivo local. Vou abrir esse que eu já tinha mostrado antes, essa mesma aula aqui. Deixei esse arquivo separado justamente para trabalhá-lo nesse vídeo. Então aqui tá aberto o meu arquivo, né? Ele já tem um formato meio que padrão para a apresentação. Esse é um template que eu gosto bastante de utilizar. Ele tem 35 de largura por 18 de altura. Ele é ideal aqui para o meu monitor, tá? Não sei no seu caso qual seria o formato ideal, mas aí no meu caso ele casa bem para as minhas aulas, para as apresentações, já que eu tenho que fazer muita coisa assim no momento. Se eu der um F11 aqui, ó, ele vai abrir em tela cheia. Não é exatamente uma tela cheia, porque eu ainda tenho algumas opções aqui, eu não consigo retirar isso, mas assim, atende muito bem, quer dizer, aquele negocinho ali em cima não vai atrapalhar muito, né? Essa marquinha vai ficar aqui embaixo também, indicando a quantidade de páginas. Então se você muda aqui, ó, ele vai mudar ali a página. Aqui embaixo você percebe o número mudando. Então isso daí não é exatamente um problema. De repente, dependendo do que você queira, né, ou dependendo de para que você queira utilizar, isso daí pode atrapalhar um pouco. Mas como o objetivo aqui é mostrar a ferramenta apenas para você usar numa aula, então ela atende bem e permite que você faça aí o traçado, as marcações como a gente precisa. Bom, aqui na barra de ferramentas a gente tem aqui a opção de mostrar a página do documento. Aqui, ó. Então aqui eu tenho a opção para mostrar linhas. Aqui eu tenho uma opção para mostrar anotações. Eu não tenho anotações nesse documento.
e aqui tem a opção para mostrar as páginas, para de repente você mudar diretamente de uma página para outra. Isso é interessante quando você tem um arquivo com muitas páginas. Vou esconder aqui, basta clicar nesse botão de painel aqui, né? Você tem panel. Cliquei ali, ele vai mostrar aqui. Aqui eu tenho as configurações, posso escolher como eu quero a transição de página, posso escolher de repente rotacionar aqui uma página, dependendo do que você queira fazer, pode ser interessante ou não. Aqui você tem como a página vai passar, então se eu marco ali, ó, a página simplesmente vai passar de uma para outra. E se eu venho aqui e deixo esse segundo layout, ele vai passar nesse modelo mais de transição aqui, tá bom? Então aí você escolhe como você quer. Também tem a opção de marcar somente uma página, de marcar 2 páginas. Bom, opções que você vai conhecer aí quando você estiver explorando a ferramenta. Então aqui eu vou deixar uma página e vou deixar contínuos. Aqui você tem a opção de ajustar a largura. Nesse meu caso não vai adiantar muito, né? Porque a minha página já tem uma largura da tela, mas quando você tem um formato A4, ele ajusta na largura aqui da tela, é bem interessante. Bom, essas opções aqui do lado esquerdo, e aqui tem as ferramentas que nos interessam mais, que são o lápis primeiro, né? Aqui o lápis à mão livre. Você tem essas 4 cores disponíveis aqui inicialmente, mas você pode trocar. Deixa eu trocar aqui, deixar essa cor branca. Vou aumentar aqui, ó, a largura do traço, né? A grossura ali do traço. Vou deixar um tamanho 3. Esse tamanho é bastante bom. Deixa eu trocar nessa outra cor aqui. Tá esse verdinho. Vou simplesmente trocar ali um pouquinho e deixar um traço um pouquinho mais grosso, né? Vou deixar assim. Aqui eu já tenho um azul. Vou trocar a cor e vou também aumentar aqui a grossura do traço, ou deixar fininho para você perceber a diferença de um para o outro. E aqui eu tenho uma cor preta que nesse caso não vai me servir. Eu vou deixar esse mais rosinha aqui, é quase rosa esse, com uma largura um pouco mais grossa aqui. 10 vai ser um exagero aqui, 10, mas vamos deixar assim para a gente conhecer um pouquinho. Então aqui, ó, eu vou clicar no meu primeiro lápis e aí eu consigo rabiscar aqui. Vejo que era um lápis branco, né? Então eu tenho esse lápis branco para utilizar quando eu precisar da forma que eu quiser ali. O outro lápis que eu deixei aqui é esse azulzinho. Eu não lembro a largura do traço, mas era um pouco mais grosso do que o primeiro. Esse primeiro eu acho que está com 3, né? 3 eu penso que é o ideal aqui para você fazer anotações. Qualquer coisa maior que isso deixa o traço aqui muito grosso, tá? Aqui o lápis amarelo, vamos ver como ele ficou. Tá bem fininho, né? Tava no 1 aqui. De repente, dependendo do que você queira fazer, um rabisco bem legal aqui direto no navegador, né, gente? Bem tranquilo. E aí depois você simplesmente vai lá e salva, né? Então salvei, posso deixar salvo lá no meu Google Drive mesmo e depois simplesmente compartilhar com a garotada aí que precisa das anotações dos rabiscos. O último eu lembro que eu tinha deixado com traço 10, então bem exagerado mesmo, mas de repente você precisa ir para alguma coisa que você queira fazer. Eu não sei a necessidade sua, mas dependendo da sua necessidade, você pode utilizar um formato ou outro, tá? Aqui eu tenho ainda a opção de marcador, né? Eu posso usar aqui, tenho várias opções de marcadores, é bem parecido com o Drawboard PDF, tá? Então aqui os highlights, né? Tem diversas opções. Aqui tem um highlight amarelinho, deixa eu ver como ele fica aqui, ó. Esse amarelinho no preto não fica muito legal. Tem outras opções aqui de highlight. Ele não tem uma opção para desfazer aí tudo ao mesmo tempo, mas quando eu clico aqui em algo que eu construí, né, ele simplesmente me permite deletar essa coisa que eu tenha construído aqui. Não é um processo simples, quer dizer, não é bem tranquilo ali você simplesmente clicar e deletar, mas você consegue em qualquer coisa que você tenha feito aqui dentro dele, clicar e deletar. Ele não tem aqui, pelo menos na barra de ferramentas, não tem um botão para você apagar, tá? Vocês percebem aí, ó, não tem um botão para apagar, mas ele permite com um clique aqui naquilo que você construiu. Aí eu aconselho que você não tenha nenhuma ferramenta marcada, quer dizer, nenhum lápis, nenhum marcador, nem nada. Você consiga simplesmente deletar aqui as coisas que você construiu. Vejam que eu fico dando Ctrl Z aqui no teclado
e ele não deleta. Então quando eu tenho aqui, ó, simplesmente aproximo, ele cria uma mãozinha e aí eu deleto aquilo que estava ali mal resolvido, vamos dizer assim. Bom, voltando aqui para a ferramenta de marcador, né? Eu tenho essas cores todas disponíveis. Deixa eu mostrar então esse verdinho como ficaria aqui para vocês. Não sei se vai ficar legal, mas basicamente é mostrar, né, nesse arquivo que tem um fundo preto, pouca coisa realmente vai ficar legal. Tem aqui o sublinhado que eu posso utilizar, então bem legal aqui de você marcar um texto dependendo do que você precise. Então aqui esse formato sublinhado, e ainda tenho aqui no marcador esse formato de seleção, onde eu corto o texto por cima, né? Onde eu faço um risco ali no texto, meio que descartando o que está escrito ali. Claro, todas essas opções, né, vocês sabem, eu tenho aqui a possibilidade de trocar a cor da ferramenta. Basta que eu clique aqui na setinha e altere a cor dessa ferramenta para ficar numa cor que me agrade um pouco mais, vamos dizer assim, tá? Então todas essas opções aí, aproxima aqui o mouse, e quando você aproxima aqui o mouse ou a tua caneta, você tem a opção de simplesmente deletar. Tá aí, gente, não dá para falar muito mais dele, né? É simples, mas é funcional. Não diria que é completo como alguns que eu mostrei antes aí, em especial o Drawbot PDF e o Shornal, que são meus dois preferidos certamente, mas é uma baita ferramenta para você trabalhar com PDF, em especial para você trabalhar com aqueles arquivos que estão aí direto na web, né? Ou de repente um arquivo que está lá no teu computador também, que você queira fazer manipulação. A quinta das ferramentas que eu vou mostrar para vocês então é o Nimbus. O Nimbus é uma outra extensão dessas. Você vem aqui, né, dá um clique e tem a opção de usar no Chrome, e aí quando você clica ali usar no Chrome, ele vai criar esse botãozinho aqui. De novo, né, eu já falei disso, eu estou usando aqui no Edge, então aqui no Edge eu não vou usar esse do Chrome, né? Posso usar, dá para usar também, mas eu preferi instalar direto ali da loja de aplicativos e complementos do Edge. Eu já te disse, né? Você vai lá, procura complementos do Edge, tanto o Kami como o Shodo, como o próprio Nimbus, você vai encontrar nessa loja, e o Draw On Page que eu vou mostrar na sequência também. Então aqui você tem um Nimbus, ele cria esse botãozinho, como eu já mostrei, tem um Nzinho aqui com uma marcaçãozinha do lado. Você dá um clique aqui e a opção que eu quero mostrar para vocês é tela em branco. Todas essas opções aqui estão viáveis dependendo do que você queira fazer. Você percebe que tem aqui uma opção de gravar vídeo. Essa opção não está disponível no Firefox, tá? Não sei exatamente porquê, mas todas as outras opções estão disponíveis em qualquer navegador. Quando a gente clica em tela em branco, ele vai mostrar essa tela aqui. E aqui eu tenho três opções. Eu tenho a opção de capturar o que está na área de trabalho. Eu tenho a opção de criar uma tela em branco, que vai criar nesse formato aqui, exatamente uma tela em branco. E eu tenho também a opção, deixa eu voltar aqui, eu tenho a opção de adicionar um arquivo, tá? De abrir um arquivo. Eu vou voltar aqui simplesmente, tá? Para pegar tudo do início. Vou voltar daqui mesmo, tela em branco, para mostrar para vocês a opção de abrir um arquivo, né? Posso simplesmente clicar ali, ó, e abrir um arquivo que esteja no meu computador. Então aqui nesse botãozinho na lateral esquerda, ele também vai aparecer aqui quando você clicou na tela em branco, ó. Cliquei aqui na tela em branco, tem a opção de abrir arquivo. Eu já tinha mostrado para vocês que tem a opção de arrastar e soltar, né? Então aqui eu vou conseguir abrir uma imagem, basicamente. Eu não vou conseguir abrir PDF, mas eu consigo abrir uma imagem. Então aqui está aqui a minha imagem, ó. Eu vou poder fazer anotações nessa imagem, que é o que interessa aqui para a gente. Então, se de repente, vamos supor, você quer fazer uma correção numa atividade, uma observação ali numa imagem que o aluno te mandou, numa foto e tal, o Nimbus é uma ferramenta excelente para isso, que ele vai te permitir aqui simplesmente rabiscar o conteúdo, né? E de novo, né, aquele risco fluido, não é um risco que o programa vai embelezar todinho para você quando você fizer e tal, né? É aquele risco fluido, dá para você trabalhar com a imagem diretamente aí na tela.
Quando você terminar, clica ali em concluído e ele vai te perguntar se você quer baixar a imagem, se você quer salvar. Além dessas opções aqui, né, diferente do Shodro, eu posso dar um Ctrl Z aqui e ele vai desfazendo as coisas. Eu tenho aqui a opção de desenhar retângulo, eu tenho a opção de adicionar texto, quer dizer, eu tenho basicamente todas aquelas opções que a gente tinha nos outros. Aqui eu tenho uma ferramenta de marcador, não é o melhor marcador do mundo, mas é uma ferramenta de marcador, de repente, para a gente poder utilizar. Aqui na ferramenta de marcador eu posso aumentar aqui a cor da linha, tá? Então aqui, ó, tem um monte de opção de cor de linha, então posso pegar nessa ferramenta de marcador, ó, e ter uma cor de linha aí mais grossa e tal, né? Vejam que ele deu uma ajeitada aqui, né? Para ficar mais bonitinho. Não é algo que faça muita diferença, é algo bem leve, tá aí disponível. Então aqui eu tenho um lápis para fazer os rabiscos que eu queira. Veja que o rabisco ficou bem grande. Posso ajustar essa largura. O ideal é tamanho 3 ou 4 nesse caso. Bom, opções e opções aqui, tá, gente? É só vocês explorarem um pouco. Que eu posso mexer na largura. Eu posso deixar em tela cheia. Basta dar um F11 aqui e ele vai ficar em tela cheia com a barra ali. Eu posso dar um zoom aqui só na imagem, sem mexer muito na barra. E posso mexer nessa imagem rolando com o scroll e a barra ficou ali em cima. Quer dizer, eu estou basicamente numa aba do meu navegador, porque eu estou numa aba do meu navegador, mas aí com todos esses recursos disponíveis para trabalhar, para apresentar, para fazer uma correção, sem ter instalado o aplicativo nenhum. Assim, de repente você pode achar que é pouco, mas não é pouco, tá? É uma ferramenta muito, mas muito maravilhosa mesmo, com todos esses recursos disponíveis aqui. Basta que você explore um pouquinho, como eu falei antes. Para você conhecer qualquer ferramenta dessas a fundo, o ideal é que você explore ali 10, 15 minutos pelo menos, e você vai ter uma usabilidade melhor, né? Você vai poder garantir ali que você sabe usar a ferramenta. Não vai precisar mais que isso não, tá? Talvez no Journal, talvez no Drawboard PDF, que você vai ajustar algumas coisas, né? Definir onde você quer a barra, entender um pouquinho do layout de fundo. O Journal tem isso de você mudar o fundo. O Kami também tem isso de você mudar o fundo. Então, entender um pouquinho essa coisa de como você quer o fundo, se de repente você quer um fundo branco ou alguma coisa desse tipo, mas no geral você utilizando 10, 15 minutos você vai ter uma boa gama de conhecimentos aí para você explorar essa ferramenta. Uma outra coisa legal aqui, por exemplo, nessa ferramenta em específico, é que ela tem a opção de borrar. Então aqui é útil para a imagem, né, essa opção de borrar. Quem conhece alguma coisa de software de edição de imagem sabe que borrar é uma das ferramentas disponíveis em qualquer software que trabalha aí com imagem. Então aqui você tem essa opção de borrar, ela fica aqui. Tem a opção de inserir texto. Eu particularmente não usaria para aula essa opção, né, mas é uma opção que pode ser interessante dependendo do que você queira fazer, né? Se você quer simplesmente mexer numa imagem, né? Não é, vamos dizer assim, o objetivo não é a aula. Então, para aula, isso aqui não seria muito útil, não. Pelo menos eu penso. Em especial tendo a caneta, né? Mas aí eu não sei como você pensa também, né? Para você pode ser mais interessante usar a ferramenta de inserir texto, porque você vai insere o texto, arrasta para onde você quiser. No meu caso, eu preferia usar mesmo a canetinha para deixar ali o texto que eu quisesse, em vez de usar a opção de inserir texto. Mas de repente, se você quer só mexer numa imagem, né, para fazer um post e tal, essas opções podem ser interessantes. Bom, você também tem a opção de trocar o fundo, tá, gente? Aqui opções que vocês exploram, tá? Além das figuras, aqui você tem uma série de figuras, tem a opção de adicionar polígono e tal. Explorem as ferramentas e vocês vão conhecê-la um pouco melhor, tá? Vou sair aqui da tela cheia, vou voltar aqui pro meu normal e vou fechar aqui. Vocês veem que quando eu clicar ali em fechar, ele vai perguntar realmente se eu quero sair ou se eu desejo salvar aqui as alterações, tá? Então, se eu clicar em cancelar e depois clicar aqui em concluído, ele salvou isso daqui e pede para eu baixar, para eu salvar no Nimbus. Eu posso criar uma conta e salvar lá no meu Nimbus, salvar como imagem, ele me dá aqui as opções, salvar como PDF se eu quiser, né? Eu posso agora salvar como PDF, ou a nuvem, Google Drive, Dropbox, Slack. Bom, opções aqui, algumas de monte, dá para dizer assim. Bom, vou fechar isso daqui, realmente eu quero sair, vou fechar essa outra guia aqui,
Na verdade eu vou fechar quase todas as minhas outras guias aqui. Vou deixar aberto somente essas aqui, então vou fechar todas essas guias aqui para trás e vamos falar da nossa última ferramenta, né? O nosso vídeo aí já ficou enorme, mas vamos falar dessa última ferramenta que é o Draw on Page. Bom, aqui eu estou na loja do Chrome, né? Eu vou vir aqui de novo na Chrome Web Store, que eu já tinha mostrado isso antes. Quando eu digito aqui na Chrome Web Store Draw on Page, estou lento aqui para digitar, mas veja que ele não aparece aqui de cara, então eu clico aqui em mais extensões e aqui eu tenho o meu Draw on Page. Basicamente essa ferramenta ela serve para você desenhar na tela. É isso que significa. Então você vai aqui desenhar na tela, aqui tem uma imagem, eu não vou conseguir abrir essa imagem, eu acho. Eu vou conseguir, mas vai ficar muito pequenininha aí. Não dá pra gente ver muito do que dá para fazer. Vamos explorar um pouquinho aqui a ferramenta para a gente entender. Bom, eu tenho ele instalado aqui no meu Edge. Vou abrir aqui uma nova página. Vou abrir aqui o meu site novamente e mostrar para vocês. Essa ferramenta seria de todas a que eu menos usaria. Certamente ela vai ser importante para alguém, mas é uma ferramenta que para mim ela não vai ser muito útil não. Dessas todas aqui certamente eu vou utilizar menos, mas é uma ferramenta ainda assim bastante boa, dependendo do que você precisa. Bom, vou voltar aqui, né? Quando eu clico ali no botãozinho, né? Esse botãozinho do lápis, ele vai abrir dessa forma. Aqui na esquerda eu tenho essa barra de ferramentas azul e aqui na direita ele abriu esse cartãozinho, né? Então aqui esse cartãozinho eu posso clicar, selecionar ele ali com o meu mouse, com a minha caneta e tal. Eu estou aqui com a caneta, vocês estão ouvindo um barulhinho aí no fundo. E eu simplesmente arrasto ele para onde eu quiser. O que é que eu tenho disponível aqui? Eu tenho disponível o lápis, tenho disponível outras duas ferramentas, eu já falo dessas ferramentas. No lápis aqui, eu posso ter ainda as opções de desenhar figuras. Eu tenho aqui essa opção de mover os objetos, né? Quando eu clico lá, quando eu crio um objeto. E aqui eu tenho as ferramentas, a linha, a cor que eu quero na linha, posso trocar essa cor. Vou deixar essa linha, vou mexer muito não, tá? Vou deixar esse azul mesmo, que eu tenho a ferramenta de preenchimento, esse fio aqui é preenchimento. Vou trocar a cor desse preenchimento, vou deixar esse preenchimento algo assim mais verdinho para vocês darem uma olhada. Aqui eu tenho plano de fundo, não vou mexer nisso. Bom, e aqui eu tenho sombra, eu não vou mexer nessas ferramentas. Vou deixar aqui, ó. Aqui eu tenho a largura da linha que eu vou desenhar, o tamanho da sombra. Essas ferramentas vocês vão mexendo aí e vão explorando, tá? Então aqui, por exemplo, na linha, eu posso rabiscar, né? Isso daqui é para eu rabiscar realmente numa página, num site. Então aqui eu estou no site, né? Numa página web qualquer, e aí eu simplesmente posso rabiscar. Não é qualquer site, por exemplo, que me deixa rabiscar. Se eu tentar fazer esses rabiscos aqui, ó, ele não vai ativar a ferramenta. Se eu tentar ativar esses rabiscos aqui, ó, ele simplesmente não vai ativar a ferramenta. Então, tem alguns sites que eu não vou conseguir utilizar a ferramenta. Eu não sei dizer exatamente porquê, mas isso daí é dele, né? Do trocinho aqui, do Draw on Page, que não simplesmente vai me permitir isso, ou que não vai simplesmente me permitir isso. Bom, além disso, eu posso, né, utilizar aqui, por exemplo, um quadrado e mover essa figura, um quadrado ou um retângulo, mover essa figura. Veja que ele criou ali com o fundo que eu pedi, né? A linha aqui tá dessa cor, veja que aqui, ó, eu tenho a linha, eu posso trocar essa cor da linha aqui para um vermelho. Vamos supor que eu posso trocar a linha ali para vermelho. E agora, quando eu criar, por exemplo, uma nova ferramenta, por exemplo, um círculo, veja que ele veio aqui, ó, com o fundo verde, né, com o preenchimento aqui verde e com a linha vermelha. Então, essas considerações aqui para a gente fazer, que são interessantes. Eu posso desenhar aqui um traço, simplesmente, né, o traço ficou com a cor vermelha. Posso colocar sombra aqui na minha figura. Detalhes e detalhes, mas ferramentas aí para você explorar e conhecer um pouquinho mais do Draw on Page, se ele interessar a você. Bom, aqui eu posso tocar na ferramenta, né, e simplesmente deletar essa ferramenta
com a marcação ali no tracinho. Então aqui eu vou tocar na ferramenta, selecionar aqui e deletar as coisas que eu fiz. Eu aconselho que, se você usar essa ferramenta aqui, como eu disse, não é uma ferramenta que eu usaria muito, mas vamos supor que você use, né? Você fez aqui uma marcação, você fez alguma anotação, você fez algum rabisco aqui, né? Vou mudar aqui a grossura do traço, então vou deixar esse traço algo perto aqui de 20. Eu mexi aqui na grossura do traço, então eu fiz aqui alguma marcação. Isso daqui ficou horrível desse jeito, né? Com essa cor, basicamente. E o que eu aconselharia, né? Você fez aqui a marcação e tal, depois você tira print do que você tem aqui, né? Você vai lá com a sua ferramenta de captura de tela. Você deve ter uma ferramenta que você está usando aí no momento. Tira print, né? Não é como as outras ferramentas que você vai conseguir salvar. Veja que se eu mexer aqui na página, simplesmente eu perdi o que estava marcado, né? Então eu tenho que ter todo o cuidado de voltar e de repente lembrar onde é que estava tudo aqui. Não é uma ferramenta, vamos dizer assim, muito vantajosa nesse sentido, mas é uma ferramenta que a gente pode utilizar, né? Ela tem um traço fluido, tem muitas opções aqui para você mexer, né, para você deixar a ferramenta aí útil para você, tá, gente? Então, basicamente isso. É interessante que você entenda dessa forma. São 6 ferramentas, não quer dizer que você vai usar as 6. Se eu tivesse que indicar uma só, eu indicaria o Shornal. Acho que a melhor de todas. É provavelmente aquela que você vai levar um pouquinho mais de tempo aí para aprender a mexer, mas é uma ferramenta muito rica. Se você quer um aplicativo para usar na web, basicamente, né, sem ter que instalar, aí você tem o Cameo, você tem o Shodo, os dois são muito bons. Se você procura uma ferramenta só para mexer com imagem e tal, você não trabalha com PDF, mas de repente você quer salvar em PDF, aí você tem o Nimbus, né, ele seria excelente nesse sentido para você trabalhar só com imagem, né? Se você não se preocupa nunca com PDF. Mas aí, para trabalhar com PDF, a minha indicação é o Shornal, em especial se você não tem um sistema Windows, porque se você tem um sistema Windows, aí você pode utilizar também o Drawboard PDF. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho para mexer nele, para configurar ele e deixar ali agradável, mas é uma ferramenta que vai te atender, tenho certeza, aí de uma forma espetacular, tá? Bom, gente, são essas então as 6 ferramentas que eu queria trazer aí para vocês, um vídeo bastante longo. Espero que vocês não tenham dormido enquanto assistiam eu mexendo aqui no lápis e na caneta, mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer ter mais conteúdos assim, se inscreve aí no canal para a gente ficar motivado e trazer mais conteúdo desse tipo para vocês. E compartilha o vídeo com alguém que possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Eu vou deixar linkado todas as ferramentas aqui na descrição do vídeo para você acessar de forma simples e rápida. E a gente se vê um pouco mais adiante para falar mais de ferramentas assim, né? E a gente se vê um pouco mais adiante em outros vídeos assim, com mais ferramentas desse tipo, com mais ferramentas úteis para gente que trabalha dando aula, para gente que é professor, ou mesmo para gente que precisa de ferramentas assim, mas que não trabalha dando aula, que não é professor, tá? Valeu, por hora é isso. Abraço.